Bom, essa última parte dessa aula de Tempere Revenido, né? Que na verdade eu preciso falar um pouquinho de engenharia de superfície, de tratamentos superficiais. Nós vamos ter uma outra aula que a gente vai tratar de cementação, que também é um tratamento superficial, mas eu achei que ia ficar mais demorado falar disso na aula de cimentação do que falar dela agora. Então, vou falar um pouquinho sobre tratamentos superficiais, mas a gente vai se ater mais à têmpera superficial. Depois, então, como eu disse, cementação e nitretação a gente fala em outra. Bom, como é que eu consigo promover um endurecimento superficial sem produzir alterações significativas no núcleo? Quando eu faço isso, eu estou juntando propriedades de resistência e dureza na superfície e mantenho um núcleo mais mole, então ele fica dúctil e tenaz. Então a peça fica com as características ideais, né? Resistente, mas também com uma boa capacidade de absorção de choques. Então, eu tenho várias técnicas que poderiam ser usadas para promover esse tipo de situação. Eu posso fazer um encruamento por conformação mecânica frio, então a gente já viu que o encruamento é quando eu promovo uma deformação plástica, e aqui nesse caso eu faço uma deformação plástica localizada, só superficialmente. Como é que eu faço isso? É um shot pinning ou uma roletagem, que na verdade o shot pinning é quando você tem granalhas de bolinhas de aço bem pequenininhas, que são, é como um jateamento, né? Um jateamento com granalha de aço, né? E ele bate na superfície, essas bolinhas, e vão amassando a superfície. E aí é legal, por quê? Porque você consegue produzir uma superfície com alta tensão compressiva na superfície. E isso faz com que a resistência à fadiga aumente muito. Então, algumas peças, algumas engrenagens de transmissão de força, além da cementação, de algum tratamento superficial, eles fazem também shot pinning, que é para melhorar a dureza, para introduzir tensões compressivas bem altas na superfície, pela deformação plástica, que promove encruamento. Outra técnica é a têmpera superficial. Nós vamos falar dela hoje, né? Nesse pedaço de aula aqui. Então, eu faço têmpera numa região determinada, eu não tempero a peça toda, eu faço só na superfície. Tem os tratamentos termoquímicos, tipo cementação, nitretação, carbonitretação, que a gente vai falar na aula daqui 2 aulas, certo? Tratamentos de eletrodeposição ou aspersão térmica, aplicação de cromo duro, revestimentos metálicos, cerâmicos, então são técnicas de endurecimento superficial. Olha lá o shot pinning lá. Então, aqui, o que eles estão fazendo shot pinning? Eles estão pegando essas lâminas aí, que na verdade são lâminas de suspensão de caminhão, né? Molas planas, são molas, né? Tem uma turbina que gira e a granalha que vai sendo colidindo com a superfície dessas lâminas. À direita a gente vê que na verdade acontece uma pequena deformação plástica quando essa esfera bate na superfície e essa deformação plástica vai produzir um encruamento da superfície. Logo abaixo desse desenho, a gente vê um gráfico, né, mostrando que nessa região e até um pouco abaixo da superfície, bem na superfície, um pouco abaixo, se vocês olharem, ó, porcentagem de profundidade abaixo da superfície, que está do lado direito, vocês veem que foi introduzida
uma tensão compressiva. E isso é bom porque a trinca ela só cresce com tensão trativa. Então, aquilo que eu já falei, né? Para você produzir um defeito, você tem que produzir uma solicitação mecânica que anule essa compressão e gere uma tensão positiva. Então, é um grande esforço. Então, é mais resistente a falhas, ou aquele componente que tem tensão compressiva, do que o que não tem, certo? E aqui embaixo é uma situação real de uma lâmina sendo aprontada para entrar nessa parte que tem uma cortininha aí de borracha, é onde vai sofrer o jateamento por granária, que chama shot peening. Bom, o endurecimento superficial pela ação de têmpera é bastante utilizado nessas engrenagens bem grandes, essas moendas. E isso é muito positivo porque você aumenta bastante também a resistência ao desgaste abrasivo, promovendo esse endurecimento localizado. Então, mais uma vez, né, o objetivo é promover elevada dureza e resistência ao desgaste sem alterar as características do núcleo. Então, o núcleo não chega nem a aquecer. Quem vai se transformar em martensita é só a camada superficial. Então, aí a gente já fica imaginando, eu tenho que aquecer a parte superficial, austenitizar a região que eu quero que forme martensite. Depois eu resfrio rapidamente. Bom, a gente já coloquei isso para vocês, né? Que a dureza da microestrutura, ela depende da porcentagem de martensita que você formou, mas que para 100% de martensita, aqueles que têm maior teor de carbono vão ter maior dureza, tá? Olha aqui um exemplo de têmpera superficial. Como é que acontece? Então, esse primeiro pincelzinho aí, que na verdade é um bocal com fogo, né? Esse flame, ele vai aquecendo, ele na verdade se desloca, ou a peça se desloca, nesse caso acredito que seja o próprio pincelzinho, né? Que não é pincel, né? Esse bocal com fogo, ele vai esquentando e atrás vem um bocal com água resfriando, né? Então, você aquece, austenitiza e imediatamente atrás vem um bocal resfriando. Nesse caso, o resfriamento foi em água, mas soluções de polímero de 5% normalmente são utilizadas também. Aqui nesse caso, também é uma têmpera superficial por chama. Se vocês olharem, todos esses chuveirinhos que estão aí, eles estão sendo... sai fogo deles, né? Normalmente são gases inflamáveis. E aí, a peça está girando e esses chuveirinhos estão estacionários, então ela vai girando, é calculado qual é a profundidade que você consegue atingir, né? Qual que você quer, e quando dá o tempo certo, esse chuveirinho, nesse caso, esse sistema todo ele mergulha num tanque de resfriamento. Então, embaixo dele, ele está apoiado nesse elevadorzinho, a peça, e assim que atinge a velocidade, para esse aquecimento e esse elevador mergulha no tanque. Então, aqui eu tenho vários exemplos, né? O aquecimento é realizado por meio da chama oxiacetilênica até a austenitização da camada desejada. O resfriamento é realizado com salmoura, soluções de polímeros, água
ou spray, ou ainda imersão, como é aquele caso que eu falei para vocês. As profundidades que eu consigo atingir são em torno de 5 milímetros, podendo chegar até uns 6 milímetros. E como é que você controla isso? Pela intensidade, pela distância e pelo tempo de duração. Então, é assim que é feita a têmpera. É um processo bem legal de se olhar, né? Então, o que que a gente consegue? Essa região mais escurecida, você tem uma dureza grande, que é onde forma bastante martensita, né? E depois você chega na profundidade, numa dureza menor, ó, ductile core, que é o núcleo que não sofreu aquecimento. Na verdade, gente, a gente tem um degradê, né, de microestruturas até chegar na região que não foi inteiramente, que não foi aquecida, porque tem uma região muito próxima a essa região superficial que ela vai aquecer, provavelmente vai entrar numa região intercrítica, vai formar ferrita e martensita, enfim, umas microestruturas junto com a martensita. E aqui eu tenho alguns exemplos. Vocês estão vendo essa que parece uma casinha embaixo? Isso é uma guia, né? Alguma coisa que serve de guia para outro deslizar em cima, né? Então é muito comum esse tipo de tratamento para guias. Aqui também, ó, é uma engrenagem bem grande, né? Tá, eles estão fazendo um aquecimento e provavelmente eu tenho depois um resfriamento para promover a formação da martensita. Mas uma têmpera superficial mais comum ainda é a têmpera por indução. Ela é bem precisa, porque ela aquece uma região assim bem delimitada. Eu já não tenho tanto aquele gradiente de microestruturas, né? O aquecimento fica bem localizado com a têmpera por indução. Maior ainda se for têmpera por laser. Aí você tem uma região muito, muito determinada de aquecimento. Então, nesse caso por indução, o calor é gerado pela indução eletromagnética. Então, você usa bobinas de indução de cobre, na qual flui uma corrente elétrica de alta frequência. Se uma corrente alternada passa por uma bobina, estabelece-se um campo magnético alternado que induz um potencial elétrico na peça a ser aquecida. Como a peça é um circuito fechado, a tensão induzida provoca uma corrente e a resistência à passagem dessa corrente provoca o aquecimento. Então, é assim que funciona, né? Então, olha só, essa é uma bobina, né? A bobina que está aquecendo esse parafuso aí no meio. Então, por frequência, por tempo, eu consigo controlar qual é a região que vai ser aquecida, certo? E depois, naturalmente, você vai precisar do resfriamento. Então, aqui a gente está vendo, tem uma bobina que está aquecendo essa peça central aí, e os chuveirinhos já estão prontos aí para que assim que terminar esse aquecimento, eles soltam a água e fazem o resfriamento, ou a solução de salmoura, ou a solução de polímero, certo? Olha esse aqui que legal. Aqui a bobina vai passando, né? Provavelmente o que está acontecendo é que o eixo está, a bobina, você tem uma bobina e atrás tem um chuveiro circular com água. Então o que que acontece? O eixo entra, é ele que se movimenta, ele passa pela indução da bobina e ele já passa atrás no chuveirinho e vai saindo. Ele termina o ciclo com toda a têmpera superficial feita. Aqui é uma têmpera só de uma ferramenta, ó. Estou temperando só a ponta da ferramenta. Então, uma bobininha
que vai fazer isso. Então, para cada formato de peça, eu tenho que ter uma bobina, né? Porque esse é o grande problema. Então, você tem muitas vezes que construir uma bobina para fazer a têmpera na região que você deseja. Então, olha só, tenho vários tipos aí, ó. Por exemplo, no caso A, eu só quero fazer uma têmpera na região central. Então, a bobina ela só pega essa parte do meio. O B é uma têmpera na parte interna de um anel. Olha, então ela tem que preencher, né, essa parte inteira do anel. No caso C, o eixo está rodando e descendo, né? Ele roda e desce e eu consigo fazer na superfície toda. No D é também isso, né? Ele vai, só que aí quem se movimenta é a bobina, o eixo gira e a bobina se move, então você consegue pegar toda a superfície. E bem em cima de onde eu estou falando aqui, é uma bobina que está aquecendo uma região no quadrado, né? Então, a profundidade da camada temperada ela é controlada pela forma da bobina, pela distância entre a bobina e a peça, pela frequência elétrica e pelo tempo de aquecimento. Então, existe uma fórmula aí para você calcular, né, qual seria a profundidade da camada em função da resistividade, da permeabilidade magnética e da frequência da corrente. Então, é possível fazer isso, tá? As vantagens da têmpera por indução é que eu consigo com precisão fazer a têmpera da camada que eu quero com bastante precisão, o aquecimento é rápido, as bobinas são fáceis de fazer, né? E muitas vezes podem ser adaptadas. Não produz o superaquecimento da peça, então eu não vou produzir uma estrutura muito grosseira, né? Se aquece muito, cresce o grão, né? Um aumento maior da dureza e resistência ao desgaste, a resistência à fadiga superior, e eu não tenho problema de descarbonetação, porque o aquecimento é muito, muito rápido. A têmpera laser o processo é similar, só que o aquecimento é feito por laser. E aí eu consigo camadinhas bem fininhas mesmo. Se eu quiser uma camada bem fina, eu tenho que usar